Shalom, queridos. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Levítico, lá no capítulo 9. 8 dias depois, Moisés convocou Arão e seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão: Tragam um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: Tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo que Moisés determinou para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou de pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: Foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: Venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Então derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto, seus filhos entregaram o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera como primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo, seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gorduras do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão as queimou no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isso que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não andem descabelados, não rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar:
Peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em um lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Foi dado a você e a seus filhos como porção das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto às porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção do decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ele perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido no lugar santo, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mesmo assim, coisas como essas aconteceram comigo. Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Quando Moisés ouviu isso, ficou satisfeito. Levítico 11. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. Camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas, mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, que dentre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo o que vive na água e não possui barbatana e escama será proibido para vocês. Essas são as aves que vocês considerarão impuras, as quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão. A coruja branca, a coruja do deserto, a abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiem, que têm asas, mas que movem-se pelo chão, serão proibidas para vocês. Dentre essas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar do chão. Dessa vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e que se movem pelo chão. Por meio deles vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo que carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em duas unhas ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. E tudo sobre o que um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro.
Seja objeto feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco, deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde, e então ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o que o cadáver de um desses animais cair ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Estão impuros e vocês o considerarão como tais. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura, mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Mas se foi derramada água sobre a semente, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão lhe será proibido e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de quatro ou com auxílio de muitos pés. Eles são proibidos. Não se contaminem com qualquer desses animais, não se tornem impuros como eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre animais que podem e os que não podem ser comidos. Agora vamos ler Provérbios 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho, quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias os oprimidos são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Amém, glória a Deus. Que leitura maravilhosa, hein? Te queremos mais vezes na leitura do Maná, com certeza. Bênção demais. Queridos, ontem no culto à noite, nós ministramos sobre justamente a questão de manter o fogo aceso, e entramos nesse capítulo 10, que fala sobre a história de Nadab e Abiú, né? Que fala que eles levaram fogo estranho para a presença do Senhor. Então, se você não conseguiu assistir ontem às 19h30, ficou gravado e vai entrar na playlist do Maná. Quando você clica lá no link, né, para poder assistir, você que está assistindo depois ou quer assistir a pregação de ontem, vai estar lá na playlist do Maná, para que você possa acompanhar. Agora, esse trecho de Levíticos 10, que traz ali a história de Nadab e Abiú, a gente vê
Muitas pessoas às vezes leem, né, e ficam espantados, meu Deus, por que aconteceu isso, né? Nadab e Abiú eram filhos de Arão, eram os primogênitos, eles iriam certamente ali suceder o seu pai como sacerdote. Eles subiram a montanha e viram o Senhor, Êxodo fala isso, que eles estiveram ali na presença do Senhor, ali no monte, né? Mas acontece isso de forma assim que o povo fica ali espantado, né? Porque eles levaram fogo estranho ao altar e eles foram imediatamente consumidos. Aqui o Senhor mostra de uma forma bem clara que a santidade dele não pode ser violada, não pode ser agredida. A santidade dele é algo que ele lida com uma seriedade muito firme, e isso demonstra, né, através dos seus sacerdotes, como ele fala aqui no capítulo 10, ele fala, eu serei glorificado por meio de quem está perto de mim. Ou seja, aqueles ali que eram sacerdotes, que são aqueles que Deus colocou como, né, representantes ali da sua glória, ele está falando, eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim. Aqueles que foram separados para estar mais perto do Senhor, né, e serei glorificado na presença de todo o povo. Então, isso mostra o peso da responsabilidade daqueles que têm um sacerdócio, daqueles que têm um chamado, daqueles que foram escolhidos para estar mais perto e para estar ali manifestando a glória de Deus. Então, aqui o Senhor deixa bem claro isso, né? É muito forte. E para a gente entender sobre a questão do fogo estranho, a gente não pode entrar na presença de Deus com fogo estranho, porque é Ele quem nos acende. É Ele quem te acende, entenda isso. Você não pode produzir algo que você foi chamado para atrair. Entende? Você não pode produzir algo que você foi chamado para atrair. Nós fomos chamados para atrair a glória de Deus, o fogo de Deus. Agora, o fogo sempre vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Isso é muito forte, isso ministra profundamente o meu coração, queridos. E a gente vê em Tiago essa responsabilidade. Tiago 3, ele vai dizer assim, ó, meus irmãos, não sejam muitos vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Para a gente entender a seriedade da santidade do Senhor. É algo que realmente a gente não pode se achegar a Ele de qualquer forma. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais aqueles que têm mais intimidade com o Senhor precisam estar atentos às ordenanças, à forma de se achegar à santidade. Nos versículos seguintes, a gente vê que Nadab e Abiú estavam bêbados. Então, toda essa análise aqui, essa reflexão, você pode acompanhar na palavra que foi ministrada ontem. Eu quero seguir aqui também sobre o capítulo 11, que vai falar sobre as leis kasher, né, que fala das leis alimentícias. É muito interessante o versículo aqui, que está no versículo 44 a 45, ele vai dizer assim, o Senhor descreve ali todas as leis alimentares, e é importante a gente saber que nesse contexto cultural, histórico, né, a alimentação, ela também tinha muita relação com idolatria, sacrifícios, oferendas alimentícias que eram oferecidas a ídolos. Então, o Senhor aqui, ele faz uma separação, né, para que o povo não se contaminasse com alimentos que faziam parte, né, de práticas idólatras. Então, em Levíticos 11, 44, 45 diz assim, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo.
e não vos contaminareis com nenhum animal que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Percebem que ele traz, né? Eu sou o vosso Deus, e vocês devem se santificar, porque eu sou santo. Então, isso aqui traz para nós um chamado à santidade. Santo quer dizer separado, né? Reflete o quê? Que assim como Deus é santo, nós também devemos ser santo. Ou seja, literalmente é você imitar ele, entende? É você refletir, né? Quem é Deus por meio da sua vida. Então, a gente é chamado para refletir o caráter de Deus. E o Senhor traz aqui esse princípio, né, de você literalmente imitar, porque Ele é santo, nós devemos ser santos. E esse processo é um processo contínuo. O verbo santificareis implica um processo contínuo. A santidade, ela não é um estado estático, não é algo que acontece num evento único da nossa vida, mas é uma jornada de crescimento espiritual. No nosso caminhar no dia a dia, no alimento da palavra, né, diário que a gente está buscando aqui, cada dia nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos sendo limpos, nós vamos sendo transformados, os nossos olhos vão sendo abertos, nós vamos entendendo aquilo que agrada, aquilo que não agrada, e a partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós vamos nos santificando, e vamos nos separando daquilo que não agrada o nosso Deus. Então, literalmente, a gente vê que nessa prática aqui, alimentícia, né, nos mostra que até mesmo nos aspectos mais cotidianos da vida, né, que é aquilo que a gente come, a gente vê aqui que o Senhor, ele estende a santidade para isso, né, e se você parar para pensar, né, como que uma alimentação errada, como ela agride o nosso corpo, como ela faz mal para o nosso corpo. E nós precisamos do nosso corpo para desenvolvermos o chamado. Tem um rabino que é meu amigo, que ele fala assim, ele conta a história do cavalo, né? Que um homem recebeu uma missão e ele tinha um cavalo. Só que ele matou o cavalo. E aí ele não conseguiu concluir a missão. Quem que era o cavalo? O corpo dele. Né? Então, a gente vê nesses detalhes aqui como é importante. Nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Né? Então, é extremamente importante a gente entender que essa questão tão simples do nosso dia a dia, com a questão da alimentação, é uma questão que ela, sim, ela influencia, ela impacta a nossa vida de alguma forma. Né? E naquela época ali, eles consumiam os povos ali tinham muito essa questão da comida idólatra também, que causava ali não só um malefício para o corpo, né, para a carne, mas também para o espírito, né, comidas consagradas a ídolos. Então, ele vai e traz aqui uma lista de alimentos que não poderiam ser consumidos, né. E isso aqui fazia distinção de Israel em relação às nações que tinham ali ao redor, né? Fazia separação, essa santificação. Né? Então era também não só uma pureza física, mas também uma pureza espiritual, uma pureza moral. Né? Então a gente vê que quando os apóstolos, nós lemos em Atos recentemente, quando há ali a disseminação do evangelho para os gentios, os apóstolos ali, eles também liberam leis, né, para os gentios, porque tinha ali aquela preocupação, né, como que ia fazer, porque eram povos de outras culturas, e o evangelho estava chegando. Então, em Atos, a gente encontra no capítulo 15, do 19 ao 20, do 28 ao 29, né, vai dizer assim: portanto, julgo
que não deve causar dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao invés disso, devemos escrever-lhes, dizendo que se abstenham de comida contaminada por ídolos, da imoralidade sexual, de carne de animais estrangulados e do sangue. Depois foi reiterado. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que vocês se abstenham de comida sacrificada a ídolos, de sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Então, a gente vê aqui que no capítulo 11 de Levítico é muito mais abrangente, detalha quais animais que podem ser comidos, né? Tanto terrestres quanto aquáticos, aves, insetos. Aqui, nessa instrução apostólica aqui para os gentios, ela é mais focada na questão de idolatria, de práticas pagãs, e do que nas categorias ali dos alimentos, né? Mas segue ali com a proibição de comer sangue, de consumir sangue, de animais estrangulados, e isso tudo vai mostrando aqui uma continuidade parcial ali de Levítico 11. Então, a gente vê que quando vai ser apresentado aos gentios, traz essa questão alimentares também. Para os gentios, esse aqui é o básico. Que está em Atos, isso aqui é o mínimo que a gente deve atentar. Isso aqui, queridos, é lei para os gentios, certo? Isso aqui é para nós e é o mínimo. Agora, você pode fazer mais? Pode, entende? Eu, por exemplo, a minha alimentação é uma alimentação kasher, né? Eu não como porco, eu não como camarão. Se Deus instituiu para o seu povo ali, não estou falando que você tem que fazer, tá? Isso é uma questão muito pessoal, isso é uma questão, né, aqui em Atos, né, o que é básico é isso aqui, certo? Mas, se você quiser fazer mais, você pode fazer. Porque eu penso assim, se o Senhor deu isso ao seu povo, isso é uma opinião minha, queridos, tá? Se Deus deu essa especificação ali para o seu povo, né, para se abster desses alimentos, é porque alguma coisa tem. Ele é o criador do universo, ele criou os animais, ele nos criou, né? Ali a questão do porco era um animal muito sujo, né? E aquilo ali trazia prejuízo para o corpo. Hoje em dia tem as questões sanitárias, ok, certo. Mas já foi feito um estudo que até a questão do porco, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, você não pode comer porco. Por que não pode comer porco? Porque há elementos na carne do porco que altera a carne humana, deixando a cicatriz mais avermelhada, né? Você já ouviu falar sobre isso? Você vai fazer uma cirurgia, você não pode consumir carne de porco. Então, se tem, até os dias de hoje, essa questão de alteração, que pode trazer até alteração na nossa carne, por que eu vou consumir isso? Né? A questão do camarão, gente, eu moro aqui na praia, né? O que mais tem aí é oferta de camarão, mas o camarão, ele é como se fosse uma baratinha do mar, ele suga todas as impurezas. Eu gosto de camarão, acho maravilhoso, né? Mas a partir do momento que eu tive um entendimento que Deus está dando uma ordenança e tudo que ele nos ordena é para o nosso bem, não é para o bem dele, é para um benefício próprio, então eu decidi me abster de comer as coisas que o Senhor listou ali para o povo de Israel, certo? Agora, para os gentios, o que tem aqui está em Atos. Aquilo ali para nós é lei. A gente tem que seguir aquilo ali, que é o básico. Mas você pode fazer mais do que o básico. Se assim você alcançar esse entendimento, e se você fizer por amor, se você fizer, né, com bom grado e acolher aquilo ali com alegria, certo? Para mim, hoje não é nenhum peso fazer uma alimentação kasher, né? Alimentação kasher é essa alimentação ali que o Senhor determinou em Levíticos. Há também uma diferença, queridos, porque quando às vezes você vai estudar sobre alimentação kasher, há questões assim rabínicas, né, que às vezes elas expandem muito mais, certo? E eu tenho um amigo que ele é rabino, e ele fala assim, olha, eu faço alimentação bíblica, eu não faço alimentação
kasher rabínica, porque aí vai ter muito mais, assim, regras e proibições, e são como se fossem cercas que eles colocaram para não infringir ali os mandamentos, mas aquilo ali não é bíblico, certo? São coisas que eles ali criaram, dogmas que eles criaram em torno disso, certo? Então, quando eu vou seguir, eu sigo Bíblia, a palavra, aquilo que está escrito, e me firmo naquilo ali, certo? Assim como esse amigo meu, que ele é judeu, né, e ele segue também a Bíblia, tá? Então, tem esses detalhes, tem esses pormenores aí. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Amanhã estamos aqui firmes e fortes no propósito, até o fim, juntos, unidos, misturados, porque, né, Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Seja forte, juntos fortaleceremos. Amém? Deus abençoe vocês tremendamente.